Vamos abrir as Escrituras, irmãos, mais uma vez, na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler o capítulo, que diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário de Salónica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, ou com vós todos. Amém. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo e eu vou dar oportunidade a algum irmão que queira dizer alguma coisa. Eu queria partilhar convosco um pequeno pensamento. Não sei se me vou adiantar muito, mas no versículo no versículo do capítulo 4, no versículo 20, 21, e vou pular um bocadinho para o 22 também, mas vou mais ou menos andar aqui nestes 3 versículos e eu vou ler outra vez. Ora, o nosso Deus e paz seja dada glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Se havia sítios naquela altura que era difícil a palavra de Deus e o Evangelho entrar, certamente era na corte do imperador. Era, se calhar, aos olhos de muitos crentes nesta altura, era quase impossível dizerem: epá, isto como é que vai ser, como é que nós conseguimos chegar a palavra à corte do imperador? Ou seja, como se costuma dizer, mesmo no seio do inimigo, entre aspas, porque era mesmo assim. Mas o Senhor tinha os seus planos, e como nós lemos na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 9, da segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 9, nós lemos isto, da palavra de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 9. Pelo que sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, o apóstolo Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa certamente. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui
Eu acredito que se o dia naquela altura tivesse 48 horas, não chegavam para o apóstolo Paulo. E ele estava preso. Geralmente, para quem está preso, as horas custam a passar. Mas ele tinha um objetivo muito... tinha um propósito e tinha o foco dele de tal ordem que o tempo certamente não lhe chegava, porque havia muito trabalho a fazer. E nós vemos aqui que ele diz que os crentes, os santos que estavam com ele, ou seja, certamente muitos se converteram a ouvir a palavra de Deus que com ele estavam ali presos, mas nós também perguntamos a nós próprios como é que era possível a palavra do Senhor chegar também às cortes do imperador. E nós vemos que certamente pessoas com muita influência que iam ter com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo nunca se limitou. O que muitas das vezes nós temos essa limitação, ou temos esse medo, ou muitas das vezes até temos esse receio, que são medos e receios que Satanás põe na nossa mente, de pensarmos assim: eu não vou falar do Senhor a este indivíduo, porque o indivíduo para já tem uma vida que não tem nada a ver, nem sequer se aproxima das coisas de Deus, é uma pessoa que todas as suas características e todo o seu mundo não tem nada a ver, nem se pode aproximar do cristianismo, então eu não vou falar. Muitas das vezes podemos cair nesse erro, mas o apóstolo Paulo, porque nessa altura, provavelmente, na corte do imperador, tudo o que se fazia ali era menos praticar o Evangelho, era menos chegar-se a Deus, porque era tudo ao contrário. Se nós lermos um bocadinho na história, o Império Romano era uma depravação total. Na corte ou nos palácios do rei, aquilo era uma desgraça total. Ou seja, tudo o que era diabólico em termos de promiscuidade estava ao mais alto nível. Ou seja, o Evangelho ali certamente era a última coisa que eles queriam ouvir. Mas o apóstolo Paulo, isso não limitou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o que mais significava para ele era expor a palavra de Deus. E isso que seja um motivo para nós próprios nunca pensarmos, porque estamos no nosso trabalho e temos os nossos colegas, e que muitas das vezes pensamos assim: eu agora vou falar a ele se calhar vai olhar e até vai olhar de lado para mim, ou provavelmente isto não lhe diz nada, vou esperar uma oportunidade. E se nós estivermos à espera de oportunidades, os dias passam. Eu nunca mais me esqueço que um irmão uma vez disse, eu acho que já contei isso, que houve um irmão que contou que havia um senhor, um vizinho, que volta e meia bebia, e falava com ele, e às vezes até não estava muito sóbrio, e ele pensava assim: um dia ainda hei de lhe falar do Evangelho a este homem. E os dias foram passando, e ele pensava sempre assim, mas depois também pensava: eu não vou lhe dizer nada, então este indivíduo quer saber do copo, eu não lhe vou dizer nada. O certo é que uma noite esse indivíduo foi-lhe bater à porta e ele não lhe abriu a porta, e nessa noite o homem matou-se, enforcou-se. Ou seja, e ele disse: nunca mais, quando eu tiver que falar do Evangelho, eu vou falar, e não vou deixar que esses medos e esses pensamentos diabólicos possam inundar a minha mente. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele não teve receio, porque ele estava preso, ou seja, aquilo que lhe esperava não eram coisas boas, certamente, mas isso não foi motivo para o desanimar. Geralmente, quando nós estamos desanimados, raramente temos motivação para falar do Evangelho. A nossa tendência é isolar-nos. Quando nós estamos desanimados, quando nós não estamos bem, nem queremos falar muitas das vezes com os nossos irmãos. Porque é a nossa tendência natural. Mas não pode ser a nossa tendência natural, porque isso não é espiritual. E o apóstolo Paulo aqui vê-se que tinha ânimo, porque tinha irmãos com ele, que se converteram e estavam com ele, e ainda tinha um ânimo maior porque havia crentes que que se tinham convertido e estavam na casa de César, estavam nas cortes do palácio. E é engraçado que nesta passagem podemos também analisar que ele não diz assim, vamos só ler, eu vou ser muito rápido. Ele diz assim: todos os santos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ele não diz que os que estavam na casa de César, ele diz que os que estão lá. E isso também que sirva de ânimo para nós, porque muitas das vezes pensamos que no seio onde nós estamos, que não é propício, porque como ainda há pouco orávamos, há aqui muitos que os pais são descrentes, a família é toda descrente, e que isso nunca sirva de desmotivação para nós
não falarmos e não sermos ativos. E estes crentes que se converteram e que estavam no seio daquela promiscuidade toda, certamente o Senhor estava a utilizá-los, porque eles não saíram, eles permaneciam ali. E tanto eles permaneciam ali que certamente marcaram a diferença. Ou seja, eles falaram do Evangelho a outros. O apóstolo Paulo falou-lhes da verdade, eles converteram-se e provavelmente eles falaram a outros. Nós vimos no domingo e eu tocou-me muito a mensagem que o nosso irmão Peter Cerqueira, aqui, o Senhor falou através dele. E uma das coisas é, para o nosso Deus nada é impossível. Nós às vezes desistimos de orar pelas pessoas, desistimos de orar pela alma das pessoas. Que não seja assim. Eu acredito que o apóstolo Paulo, quando entrou naquelas prisões, quando entrou numa prisão daquelas, não sei se calhar esse pensamento vinha à minha alma, não sei se o apóstolo Paulo veio, estou eu aqui a dizer, mas se calhar eu pensava assim, perdi todas as oportunidades que eu tinha para poder espalhar o Evangelho a outros e viver naquela lástima, né? Porque estava preso e contar os dias, mas não foi isso que o desmotivou. Nós vemos que para Deus nada é impossível. Eu ainda há tempos partilhei com alguns irmãos, porque alguém partilhou comigo, e foi o Jonas. O Jonas partilhou comigo algo que eu também não me vou esquecer, e é motivo para nós agradecermos ao Senhor e sabermos que o nosso Deus é algo que é estrondoso, é mesmo distinto, como nós ouvimos no domingo. Havia um crente, depois da Segunda Guerra Mundial, alemão, que ele quis, muito resumidamente, eu vou falar muito resumidamente, ele quis abrir um orfanato. E ele não tinha possibilidades financeiras, não tinha possibilidades físicas, um espaço onde pudesse abrir. E então ele andou à procura, encontrou um sítio, mas estavam a pedir muito dinheiro. Naquela altura, estamos a falar logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Entretanto, depois, ele encontrou de facto um sítio espetacular no meio da cidade, onde tinha todas as condições para ele poder abrir um orfanato. E ele começou a orar. Ele não desistiu, lá está, ele não desistiu. Ele começou a orar e orou sempre por aquele objetivo, porque aquele objetivo era servir ao Senhor, era com que aquelas crianças fossem salvas, havia muita criança, e ele ia cuidar, o Senhor ia cuidar daquela obra, e ele continuou a orar. E um dia ele vai aos Estados Unidos e expôs de facto o projeto que ele tinha para abrir um orfanato a várias igrejas onde ele percorreu, nunca pedindo dinheiro, mas expondo aos irmãos para orarem acerca do assunto. E ele voltou para a Alemanha. Passado uns meses, ele continuou a orar, recebeu uma carta. E entretanto, ele depois foi lá a esse sítio, onde eles tinham de facto as instalações, e estava lá o caseiro, e o caseiro disse, olha, traga a proposta, e eu vou apresentar a proposta aos proprietários, porque aquele sítio estava semi-abandonado. Eu vou apresentar aos proprietários, e os proprietários certamente vão analisar a proposta e vão dizer se sim ou não. E pronto. E entretanto ele estava a orar e os meses foram passando e ele recebeu uma carta dos Estados Unidos. E ele, quando viu a carta de uma menina chamada Melinda. E essa menina dizia que estava na igreja quando ele apresentou e que estava a orar por ele, e que juntou todo o dinheirinho que ela tinha e que tinha-lhe enviado o dinheiro para ele comprar o orfanato. E quando ele abriu a carta tinha $1. Tinha $1 na carta. E ele orou, depois ele primeiro olhou para aquela carta e olhou para aquele $1, mas depois continuou a orar, fechou a carta, escreveu o que tinha a escrever e levou a carta aos indivíduos, lá o caseiro. O caseiro riu-se daquela situação, mas foi obrigado a entregar a carta, de facto, a proposta aos proprietários. Passado uns meses, ele foi chamado e os proprietários disseram-lhe que as instalações eram dele. Que eles vendiam-lhe aquilo por $1, eles aceitavam $1. O Senhor cuidou. Parece que é uma história ou parece que é algo que é... Mas não, o nosso Deus é assim. Anos mais tarde ele volta aos Estados Unidos e quando ele falava daquele projeto e de como o Senhor operou, essa menina já tinha 30 e tal anos e estava lá a ouvir a mensagem e de facto foi motivo de todos eles darem graças a Deus pelo Senhor ter operado. Não foi o Senhor usou aquela menina para mostrar a sua grandeza e o seu poder. Por isso é assim na nossa vida. O Senhor utiliza-se muitas das vezes das pequeninas coisas para tocar corações
e nunca devemos desistir das almas que nós oramos e que ano após ano nós não vemos resultados, mas o Senhor cuida. E que esse seja o nosso ânimo, assim como foi o ânimo do apóstolo Paulo em ir para a prisão, e ele não desistiu. Houve crentes, houve indivíduos ali que se converteram e que passaram a ser irmãos dele, e mais tarde outros se converteram noutras situações onde se calhar a palavra de Deus foi espalhada, onde nunca tinha sido ouvida. Que o Senhor nos ajude para que nós não desistamos, nunca devemos desistir. Graças a Deus. Outro que queira que tenha algum pensamento para dar, esteja à vontade. Temos que remir o tempo. Ok? Então, assim sendo, gostava de começar por... Não ia entrar por aqui, mas já que o Nando entrou por ali, eu aproveito só para dizer o seguinte. Ainda hoje, nas minhas leituras e nas minhas considerações e meditações na Palavra de Deus, li o capítulo 4 de Jonas e escrevi sobre ele, ainda agora à noite antes de ir para o culto. E impressionou-me sobremaneira um pormenor que nós temos no capítulo 4. Nós conhecemos a história de Jonas, e eu começava por dizer o seguinte, isto eu não escrevi lá, nem considerei esse aspecto, mas considero agora, face àquilo que nós ouvimos da parte do nosso irmão Fernando, que é o seguinte: nós intimidamos-nos facilmente com o que está dentro de nós, como nós ouvimos, e não nos devemos intimidar. Vocês imaginem o que era ter Nínive, uma enorme cidade com milhares e centenas de milhares de pessoas para evangelizar, ainda para mais um colosso em maldade e em pecado, ou seja, ir lá mesmo para o ninho das víboras. E Deus disse: Jonas, tu vais lá. E, queridos irmãos, nós subestimamos muito, como nós acabamos de ouvir. O apóstolo Paulo tinha uma missão enorme. Ele era o apóstolo dos gentios e foi levado por Deus para a capital dos gentios, para Roma, nas circunstâncias em que nós sabemos. Foi preso. E talvez ele também dissesse assim: então, mas ó Senhor, mas como é que eu vou evangelizar Roma? Preso? É que eu vou evangelizar Roma, a capital do Império Gentio? É aqui, é assim, na prisão que eu vou evangelizar? Paulo, como tu estás, como tu tens. E sabem de uma coisa, muito provavelmente, ele estava preso a soldados. Havia um quaterno de soldados que diariamente tomava conta dele. E eles estavam presos a ele. E eu não acredito que Paulo, preso àqueles soldados, não lhes falasse de Cristo. Enquanto ali estava, como nós ouvimos o nosso irmão Nando falar, não somente às visitas e não sei o quê, mas aos próprios soldados. Eles eram os soldados da guarda pretoriana, diz a Bíblia. Portanto, eram os soldados da guarda do imperador, que estavam a tomar conta dele. E ele de certeza que os evangelizou. E eu parece que estou a ver, vinha um, pimba. Vinha outro, pimba. Sabem que a obra de Deus faz-se? Não é assim. A obra de Deus faz-se com pequenos passos, com pequenos gestos. E são os pequenos passos e pequenos gestos que fazem as coisas grandes. As coisas grandes não se fazem assim. E foi assim que o Evangelho penetrou no próprio palácio, creio eu, que foi assim que o Evangelho penetrou no palácio do imperador, que era impensável, porque um cristão nunca podia entrar no palácio do imperador assim de qualquer maneira, porque tinha que pôr uma pitada de incenso à entrada do palácio e dizer César é senhor, e nenhum crente dizia isso. Mas os próprios soldados que lá estavam dentro da guarda pretoriana, ao estarem já lá dentro, viviam lá e trabalhavam lá, etc., era natural que Paulo evangelizando, eles lá estavam dentro e o Evangelho penetrou dentro dessa maneira. Portanto, nós não devemos subestimar. E eu queria, com base naquilo que considerei hoje no livro de Jonas, e eu vou ler, eu vou apenas citar a parte do capítulo 4 sobre a qual me debrucei, e que diz assim: então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades? Ó Jonas, achas que é razoável? Sabem, isto dito de outra maneira significa assim: Jonas, tu és louco, é irracional, a tua atitude é uma atitude irracional. Olha, quem é que é irracional? O louco é irracional. E aí eu pensei assim: foge, nós às vezes dizemos que o que diz que Deus não existe é irracional, que é louco, não é?
Mas nós temos crentes que são loucos, que é uma coisa mais grave. Ou seja, nós temos crentes descrentes. Porque a loucura não acontece apenas nos descrentes, a loucura acontece nos crentes. A forma como nós vivemos, a forma como procedemos, aquilo que nós fazemos é uma perfeita loucura. Deus podia chegar ao pé de Deus e dizer, olha lá, achas que é razoável aquilo que eu fiz por ti e o que tu estás a fazer por mim? Achas que é razoável? Depois do que eu fiz por ti, ele viveu e morreu por mim, segundo a carta aos Coríntios capítulo 5, ele viveu e morreu por mim para que eu não viva mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu, viveu e morreu. E eu gostava de fazer uma pergunta. Nós estamos a viver mesmo para o Senhor, ou estamos a viver para nós, para os nossos interesses, para os nossos projetos, para as nossas coisas? E a pergunta é esta, será razoável nós vivermos desta maneira? Esta é uma boa questão que nós devemos colocar a nós próprios e que me parece que é razoável eu estar lá no meio da escola e não falar aos meus colegas? É razoável eu ir para aqui e para acolá e tenho vizinhos e tenho família e não lhes falar? Acham que isso é razoável? Oh, Jonas, achas que é razoável tu não falares aos ninivitas? Isso é uma perfeita loucura. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque o crente pode se comportar como um descrente. O crente pode ser tão incrédulo quanto um descrente. O Senhor não foi a um descrente que disse estas palavras. E foi a um apóstolo. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Portanto, é só para vos mostrar que a incredulidade pode existir em todos nós. E, portanto, a irrazoabilidade. Não sei se a palavra existe. Ou seja, a falta de racionalidade. Ou seja, a loucura. E nós podemos ter esse aspecto. E isso preocupa-me sobremaneira. Mas eu queria falar mesmo sobre o que temos no versículo 20. E no versículo 20 da nossa passagem nós lemos assim: Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Amém. Nós temos aqui uma exclamação de louvor. Uma exclamação de louvor. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. E eu gostava de aproveitar esta ocasião, que nós estamos aqui nesta parte da carta, para esclarecer alguns pormenores que muitos, infelizmente, ignoram. A Bíblia ensina-nos que as nossas orações devem ser sempre dirigidas a Deus Pai. Eu vejo pessoas a orarem ao Espírito Santo. Vejo pessoas a orarem ao Senhor Jesus Cristo. Não temos base bíblica. Nem base, nem autorização para. E vocês dizem assim: ei, mas o Senhor Jesus Cristo não é Deus? É. O Senhor Jesus Cristo não foi adorado? Foi. O Espírito Santo não é Deus? É. Mas Deus é um Deus de ordem. E este é o nosso problema. O nosso problema é que nós somos muito desordenados em tudo. Na nação, Deus institui as autoridades, as pessoas rebelam-se para as autoridades, não respeitam as autoridades. No lar, Deus estabeleceu a autoridade no lar, as pessoas desrespeitam a autoridade no lar. Na igreja, Deus instituiu a autoridade na igreja, as pessoas desrespeitam a autoridade na igreja. E as pessoas dizem assim: mas nós somos todos iguais? Somos. O Presidente da República não é igual a mim? É. Não é um cidadão como eu? É. Mas enquanto pessoa investida de autoridade, nós temos que colocar-nos no nosso lugar. E o nosso Deus dá-nos o exemplo de cima. O Senhor Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas a ordem divina é: quando orares, oras ao Pai. Como é que o Senhor Jesus Cristo ensinou a orar? Quando Ele ensinou a orar, ó Senhor, estamos impressionados contigo a orar. Quando orarmos, como é que nós vamos orar? Quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Ele não disse assim: quando vocês orarem, vão dizer: Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Ele disse? Não foi isso que Ele disse. O que é que o apóstolo Paulo ensina nas suas epístolas sobre esta matéria? Esta matéria é uma matéria muito importante e eu espero que nós aqui, pelo menos, e estamos a estudar a palavra de Deus, saibamos orar em condições. Eu sei que há muitos crentes que oram ao Senhor Jesus Cristo. E eu sei que também há alguns crentes, e não são poucos, que oram ao Espírito Santo. E até nas músicas, cuidado com as músicas, vocês cortem nas músicas, quando houverem músicas com palavras dirigidas ao Espírito Santo, está errado. Não é bíblico. A oração é sempre dirigida ao Pai, nunca ao Filho, nem ao Espírito Santo. Este é um assunto muito importante. Aliás, deixem-me dizer, antes de eu continuar, o seguinte: não há uma única oração na Bíblia dirigida ao Senhor Jesus Cristo. Dê-me uma oração, uma só, eu só quero uma. Uma oração que alguém tenha orado ao Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem? Eu não conheço. Alguns dizem: o Estevão, quando estava a morrer, disse: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E eu pergunto: aquilo foi uma oração? Não foi uma oração. Estevão viu o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava lá, céu aberto, Jesus em pé. E ele falou para ele.
Ele viu, falou para ele. Aquilo não era uma oração. Aquilo é uma situação completamente diferente. Porque orações ao Senhor Jesus Cristo não temos uma. Aliás, e particularmente nas epístolas de Paulo, nós temos as orações do apóstolo Paulo e elas são sempre dirigidas a Deus Pai, nunca ao Senhor Jesus Cristo. E é ali que nós temos o ensino de como é que nós devemos orar. Mas mesmo antes do apóstolo Paulo, antes da dispensação da graça, mesmo quando o Senhor Jesus Cristo cá estava, as orações eram dirigidas ao Pai. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, porque me parece importante, e neste sítio, nesta altura em que estamos na carta, é importante. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Eu nunca me esqueço de há uns anos atrás ouvir o nosso saudoso e querido irmão Alberto Borges, que já está na glória, um grande mestre das Escrituras, um grande ensinador, um grande doutor das Escrituras, um grande pastor e um grande evangelista. Foi talvez das poucas pessoas que eu conheci que reunia estas três características. Posso-vos dizer que a maior parte, acho que não erro, dos crentes que estão na igreja em Ovar foram convertidos através dele. Foi um grande evangelista. Ganhou-os quase a todos. Um verdadeiro pastor que visitava os crentes para os ajudar, para os animar, para os encorajar. E um verdadeiro ensinador da Bíblia. E foi, e isto que eu vou dizer neste momento, vou dizê-lo lembrando-me do ensino que ele ministrou à minha própria alma. E no capítulo 13 e no versículo 17 dizia ele, citando, e ele mesmo dizia, quando orarmos, o ensino da Bíblia é muito claro, é ao Pai, sempre. Versículo 17. E quanto fizerdes, por palavra, inclui oração. Tudo o que fizerdes, por palavra, inclui oração. Tudo é tudo. Eu quando estou a orar, estou a usar a palavra. E tudo quanto fizerdes, seja por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a quem? A Deus Pai. As orações, e cá temos o princípio que Paulo estabelece, são sempre dirigidas a Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, ensinou. Aliás, e eu gostava que vocês vissem, no Evangelho segundo João, podemos ler no capítulo 14, Evangelho segundo João, capítulo 14, Evangelho segundo João, capítulo 14, nós lemos assim. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Portanto, o Senhor Jesus Cristo dizia, aqui só dizia assim, vocês quando pedirem, pedem em meu nome. Ele aqui não está a dizer a quem, mas ele já vai dizer a quem. E no capítulo 16, e nos versículos 23, 24 e 26, lemos assim, versículo 23. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Ou Ele vos há de dar. Estão a ver? Tudo o que pedirdes, tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome. E depois deste versículo, o versículo 24, que diz, até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Versículo 26, naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque isto me parece, de facto, muito importante. E isto é muito importante. Ora bem, quando nós orarmos, devemos sempre dirigir as nossas orações a Deus Pai, sempre com a noção de que é pelo Senhor Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai, que não é de outra maneira, e devemos, portanto, fazê-lo
no poder do Espírito Santo. Deus estabeleceu esta ordem, foi Deus que estabeleceu. Quando vocês orarem, é assim que vocês oram. E por isso o próprio Senhor Jesus Cristo disse, em Mateus no capítulo 6, que eu não citei há bocado, quando orardes, orareis dizendo, Pai nosso que estás no céu. Este assunto é um assunto muito importante e quero aqui sublinhá-lo como muito importante porque eu tenho visto recorrentes vezes pessoas a dirigirem as suas orações ao Senhor Jesus Cristo. Não temos base bíblica. E vemos pessoas a dirigirem também orações ao Espírito Santo. Aliás, quanto ao Espírito Santo, o que eu vos poderia dizer é o seguinte: o Espírito Santo não veio para chamar a atenção para si. Ele veio para chamar a atenção para o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João é isso que nós lemos. Ele veio para chamar a atenção para o Senhor Jesus Cristo. Ele não veio falar de si, ele veio para ministrar de tal maneira às almas que as pessoas fiquem ocupadas com o Senhor Jesus Cristo no que diz respeito à salvação. E, portanto, é incrível para mim como é que depois de Deus ensinar isto, claramente nas Escrituras, há pessoas que viram isto tudo ao contrário, mas aliás eu vejo isto em toda a Bíblia, não é? As pessoas não respeitam nada do que Deus estabelece. Deus estabelece uma coisa, fazem ao contrário. E nós temos que ser firmes nisto, nós temos que ser muito firmes nisto. Nós vemos ordem na divindade, vemos ordem na divindade, há regras. Eu, como dizia há bocado, o facto do presidente estar no lugar de autoridade não o torna diferente de mim no sentido de ele ser superior a mim, não é. Ele é um cidadão como eu, e a prova disso é que já tivemos presidentes que estão na mesma situação em que eu estou neste momento, não é verdade? Nós sabemos isso. E também o facto de Deus ter estabelecido a ordem não diminui em nada, assim como eu não me sinto diminuído por causa de um presidente, nem vocês. Também o Senhor Jesus Cristo não é diminuído em nada por ocupar o lugar que tem, nem o Espírito Santo por ocupar o lugar que tem. E cada um deles sabe qual é o papel deles. Este é um problema da Igreja. E é um problema do mundo, não saber qual é o lugar deles. Nós precisamos saber qual é o nosso lugar. Eu preciso saber qual é o meu lugar, qual é o meu papel, que é para não fazer as coisas mal feitas, porque senão é um desastre. Depois disso é o que dá origem a tanta coisa errada e a tanto ministério errado. Há uma ênfase, eu não sei se vocês já repararam, que, eu não sei se vocês têm esta noção, mas as igrejas chamadas evangélicas, eu não gosto de chamar isto, porque isto a mim soa-me a bafio, porque a igreja evangélica é uma terminologia que não existe na Bíblia. Não existe. Quando as pessoas falam em igreja, eu às vezes aquilo mexe comigo, a sério. Quando eu vejo crentes professos falar em igrejas evangélicas. Igreja evangélica acima, igreja evangélica abaixo, nós somos a igreja evangélica, mas que é isso? Nós somos... Onde é que está isso na Bíblia? Nós somos a igreja evangélica. Isso não existe na Bíblia. Não existe. Isso é uma invenção humana, mais outra, que vão além do que está escrito. Isso não existe. Mas, quando nós vemos as chamadas igrejas evangélicas, que o maior número delas são as pentecostais, não sei se vocês têm noção disto, mas o maior número de evangélicos são pentecostais, mas esmagadoramente, mas é assim, na ordem dos 90 e tal %, porque os outros são mesmo uma minoria, em relação aos pentecostais. E quando digo pentecostais, estou a englobar a fatia enorme de pentecostais, que eles são muitos, de diversos quadrantes, mas eles são a esmagadora maioria. Quando eu os vejo a eles, que são a maioria, olha, isto é a prova provada de que as maiorias estão sempre erradas. Na Bíblia é mesmo assim, as maiorias estão sempre erradas. Quando eu vejo o grosso da fatia, que supostamente são os maior número, e etc., como eu acabei de dizer, quando eu os vejo serem eles os que fazem uma grande ênfase do Espírito Santo, e que até dizem que nós não temos o Espírito Santo, não é? Como uma vez uma pentecostal, pessoalmente que eu até muito prezo, mas um dia virou-se, era uma filha para a mãe. Oh mãe, ele é crente, mas ele não é como nós, ele não tem o Espírito Santo, ele não foi batizado com o Espírito Santo, como se fosse um crente assim de segunda classe. E ele é assim, tipo crente de segunda classe. Estão a ver a ideia? A ênfase desmedida ao Espírito Santo. O que é mais enfatizado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o emblema, o Espírito Santo é que é a marca, o Espírito Santo é que faz a distinção. O que é isto? Biblicamente, há qualquer coisa que está errado. E, portanto, vocês vejam como este assunto é um assunto muito... E depois não admira, e particularmente nos grupos pentecostais, não é? Quando eles cantam ao Espírito Santo. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Que base bíblica há para dizer vem Espírito? Vem Espírito?
Quem? Como em Pentecostes? Ah, pois, porque eles acreditam que o Pentecostes vai se repetir. O que é isto? Isto é manejar bem a Bíblia. O dia de Pentecostes já se cumpriu. Não há novo Pentecostes. O dia de Pentecostes cumpriu-se, lemos na Palavra de Deus, e cumpriu-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E tem a ver com a linha profética, não tem nada a ver com a linha do mistério. E, portanto, estar a pedir ao Espírito Santo para vir, reparem bem, a Bíblia diz, e eu vou citar, só para vocês verem, este assunto é importante, isto é mais importante do que aquilo que vocês possam imaginar. A Bíblia diz, e vocês conhecem, porque eu tenho citado isso várias vezes, diz assim, em Cristo, em quem também vós estáis, Efésios 1:13, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, portanto, ouviste o Evangelho, a palavra da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, se eu fui selado com o Espírito Santo, no momento em que eu criei, e portanto, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Portanto, não há possibilidade de uma pessoa ser crente hoje sem Espírito Santo, porque no momento em que a pessoa crê, o Espírito Santo é selado nessa pessoa. Como é que essa pessoa depois põe-se a orar e dizer para o Espírito Santo vir? Expliquem-me, a ver se eu consigo entender. Expliquem-me. Expliquem-me. Eu gostava que alguém me explicasse. Atos 2. Sim, estavam a orar. Até para que o Espírito Santo viesse. Acredito que sim, era possível. Sabem porquê? Porque o Espírito Santo não estava cá. É tão simples, não é? Fazia sentido. O Espírito Santo não tinha vindo. Mas agora que o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo está em mim, porque se ele não está em mim, eu não sou dele. Que sentido faz estar a orar para que o Espírito Santo venha? E vemos isto em músicas, mas as músicas são uma série delas, algumas são muito bonitas, depois as pessoas vão atrás da lindeza da música e não olham para a letra da música. Este assunto é de facto um assunto importante e eu gostava de deixá-lo aqui como um registro para que fique registado, para que todos nós estejamos seguros nisto. Quando orarem, não se esqueçam, tudo quanto disserem, por palavras, ou fizerem, ou por obras, devemos fazê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, ao Pai, agradecendo ao Pai. Portanto, as orações são sempre dirigidas ao Pai e nunca ao Senhor Jesus Cristo. Isto não é porque o Senhor Jesus Cristo seja inferior, é porque Deus é um Deus de ordem. E é importante nós respeitarmos a ordem na igreja. É como aqui na igreja, em relação às mulheres e aos homens. A Bíblia diz, as mulheres, elas não são inferiores, nem os homens são superiores. Mas há a ordem que Deus estabeleceu. E as mulheres devem aprender em silêncio. E não permite que a mulher ensine na igreja. E isto Sim, mas tens que vir aqui. Uma pergunta, eu faço oral. Há alguns que argumentam que na ceia do Senhor se pode orar diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem isso. Se quiseres dar alguma coisa sobre isso. Provavelmente já ouviste. Não ouvi. Portanto, estás tu a dizer que alguns dizem, argumentam que podem orar, que podem na ceia do Senhor dirigir-se ao Senhor Jesus Cristo em oração. Bem, em relação à ceia do Senhor, basta só dizer o seguinte. O que nós lemos na Bíblia é, o Senhor disse, fazei em memória de mim. Fazer em memória de mim não é falarem a mim. Fazer em memória de mim não é orarem a mim. Fazer em memória de mim é fazer em lembrança dele e da obra que ele realizou. Mas a oração deve ser dirigida ao Pai. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Aliás, a Bíblia é clara nessa matéria. Não é? E de maneira que isso é muito claro. Aliás, nós quando... Vou-vos dar um exemplo até para não terem dúvidas. Estava agora aqui a pensar de repente, se nós abrirmos em Mateus 26, por exemplo, penso que é a primeira vez que nós temos a ceia do Senhor quando ela foi instituída, só para responder claramente à questão que estás a dizer, usando a própria palavra de Deus. Nós lemos assim, versículo 27. Notem que o Senhor Jesus Cristo está aqui a proceder à ceia do Senhor. E no versículo 27 assim, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe a eles, dizendo, bebei dele todos. O que é que fez o Senhor Jesus Cristo? Dando graças. E a minha pergunta é, o Senhor Jesus Cristo deu graças a quem? A Ele próprio? É a pergunta que eu faço.
A quem é que o Senhor deu graças? Foi a Ele próprio? Ou deu graças ao Pai? Nós sabemos que Ele e o Pai são... Não vamos entrar por aí. Há ordem na divindade. E, portanto, na ceia do Senhor, na própria ceia do Senhor, até na sua própria instituição, nós vemos, e se quiserem seguir o exemplo, então, para vermos como é que se realiza a ceia, é orarmos para vermos como é que ela foi feita. O próprio Senhor Jesus Cristo deu o exemplo, dirigindo-se ao Pai, na ceia do Senhor. Agora, o que nos é ensinado pelo apóstolo Paulo, quando ele fala da ceia do Senhor, agora vamos lá ler o que é que Paulo escreveu, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, perdão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, nós lemos assim, versículo 23, diz ele assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E então aquilo que ele está a ministrar para a igreja sobre a ceia do Senhor, e agora mostrando o papel da igreja, o papel da ceia do Senhor na igreja, porque nós temos o papel da ceia do Senhor em relação à nação de Israel, não nos podemos esquecer disso. O apóstolo Paulo fala da ceia do Senhor numa vertente que quando o Senhor cá estava na terra não falou. O Senhor, por exemplo, falou do pão como uma figura do seu corpo físico e falou do cálice como uma figura do seu sangue físico. O apóstolo Paulo fala do pão como uma figura do corpo místico e fala do sangue como sendo a comunhão do corpo, isto no capítulo 10 e no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Isto é um aspecto importante, ou seja, quando ele diz eu recebi do Senhor, alguém poderia perguntar assim: Paulo, tu recebeste do Senhor? Então, mas os outros também receberam do Senhor, quando o Senhor instituiu a ceia, quando estava cá na terra. Pois é, mas eu recebi do Senhor coisas que eles não receberam. E estes aspectos do pão da ceia, falar do corpo místico, o Senhor não falou disso quando estava cá na terra, só falou do corpo físico. Quando ele disse isto é o meu corpo, ou representa o meu corpo físico. E quando falou do cálice, ele não falou do aspecto da comunhão do corpo, por uma razão muito simples: o corpo não estava revelado ainda. Só mais tarde é que o Senhor revelou o corpo ao apóstolo Paulo. Mas digo eu, quando ele diz eu recebi do Senhor, então o que é que o Senhor lhe deu na revelação? Vamos ver. Diz ele assim, versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças. A questão é esta: quem é que o Senhor deu graças? Lá voltamos outra vez a bater na mesma tecla. E, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O que nós temos aqui, relativamente ao Senhor, é fazer em memória dele, lembrando-nos que o corpo aponta para ele, o pão aponta para ele, que o cálice aponta para ele e para o sangue que ele verteu na cruz do Calvário, que aponta para o corpo físico e místico, e que também nos fala de tudo o que o sangue representa, simbolizado no vinho, desde a purificação dos nossos pecados até a comunhão do corpo. E já agora, isto é uma coisa muito importante, já agora eu faço aqui mais uma adenda, que é a base da comunhão dos crentes, é o sangue de Cristo, e não outra coisa qualquer. E há pessoas que fazem como base da sua comunhão doutrinas, fazem como base da sua comunhão o batismo, ou seja, fazem como base da comunhão entre eles a água, quando a Bíblia diz que a base da nossa comunhão é o sangue. Há qualquer coisa ali que não bate certo. Portanto, estes assuntos têm que ser falados, estudados, olhados. Mas respondendo à pergunta que o Daniel colocou, e eu quero ver aqui o Daniel, porque o Daniel faz a pergunta, mas ele devia estar aqui a dar os pensamentos, e é com muita alegria que nós o temos de volta. Mas Daniel, não sei se ajudou a minha resposta, mas de facto eu vejo na ceia do Senhor a oração é dirigida ao Pai. Sim. É que podemos ouvir esse tipo de disparates. Sim. Não tem mais nada do que isso. Sem base bíblica, podemos ouvir e ficamos. O problema de muita gente é, de facto, como estás a dizer, as pessoas podem ouvir uma série de disparates sem base bíblica. O problema é as pessoas não conhecerem a Bíblia. E quando as pessoas não conhecem a Bíblia, facilmente embarcam numa coisa que até parece fazer muito sentido e talvez tenha algum jeito, mas nós temos que nos guiar pela palavra de Deus. Daí que eu apelo para que estudem a Bíblia,
Fundamentem as vossas convicções e a vossa fé nas Escrituras, porque ela é que nos baliza. Estar a dizer assim, mas alguns dizem que na ceia do Senhor é uma exceção, posso falar ao Senhor Jesus Cristo. Provem-me. Provem-me. Não tem como provar. Temos ao Pai. E temos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo confirmar na carta que ele escreve aos Coríntios, quando fala do mesmo assunto. E não temos nada aqui dirigido ao Senhor Jesus Cristo. Temos em memória dele, sim, em memória dele. Nós fazemos-lo em memória dele, lembrando-nos da obra que ele realizou. E evidentemente que estamos gratos, não é, ao Senhor por o Senhor ter dado a sua vida por nós. Mas como eu tenho dito muitas vezes quando oro na ceia do Senhor, não nos esquecendo nunca que foi o Pai que deu o seu Filho. E é claro que o seu Filho se ofereceu a si mesmo também. Mas o Pai Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E nós não nos podemos esquecer do grande amor de Deus que está por trás disto tudo. É uma questão de ordem, não é por mais nada, é por uma questão de ordem. Nem com isto nós diminuímos a glória do Senhor Jesus. Aliás, eu acho que a gente diminui a glória de Deus quando transgredimos a palavra de Deus. E quando nos pomos a inventar. Aí é que nós diminuímos a glória de Deus. Vamos ficar por aqui, não sei se há mais alguém que quer dizer alguma coisa. A nossa hora está passada. Está tudo ok? Queria só completar aquilo que tu estavas a falar antes. Chega-te aqui. Não, Anda cá. não é nada mais. Eu gosto de ver aqui, Posso andar por aí. Guilherme, anda cá, chega O Fernando aqui. disse... Não, anda cá, chega, anda cá. Não vale a pena, É que Carlos. senão, sabes porquê? É que tu falas dali e depois Mas ninguém eu ouve. falo muito alto, o Jonas já se queixou disso. Mas chega aqui. Não, está tudo bem. É só para completar aquilo que o Nando disse e o que tu disseste depois no final, com Filipenses 10? Não? 10 ou 9? Estás a dizer versículo. Sim, o versículo... Do quê? Do capítulo 4? Sim, Diz. tratar. Certo. O que também aprendeste e recebeste, ouviste e fizeste de mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Ou seja, se nós vimos Paulo a fazer isso, e nós temos que fazer isso por Deus, será que nós fazemos isso? É para pensar nisso. Como estavas a falar há bocado. Temos aqui Paulo também a falar sobre o papel que nós temos no nosso dia-a-dia. Bem aplicado, certamente, por ti. O que aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, fazei. E eu não vejo Paulo fazer de outra maneira. Aliás, eu não vejo Paulo estar a orar ao Senhor Jesus Cristo. Era só isso. Eu não sei, a não ser, pode ser que eu esteja a ver mal e que vocês me mostrem uma passagem que eu ainda não tivesse notado. Mas eu, sinceramente, não me recordo de nenhuma passagem do apóstolo Paulo ter orado ao Senhor Jesus Cristo, diretamente. Ok? Mas o Senhor Jesus Cristo é Deus, é? Tão divino quanto o Pai. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Que não haja dúvida acerca disto. Não vai alguém extrapolar das minhas palavras outros pensamentos que não passam de qualquer forma pela minha cabeça. O Senhor Jesus Cristo é tão divino quanto Deus Pai e quanto o Espírito Santo, que também é Deus. Mas nós sabemos como é que... Portanto, a ordem para a oração é esta. Nós devemos orar, dirigir as nossas orações a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, isto é, com a convicção de que temos acesso ao Pai por Ele e no poder do Espírito Santo. E porquê no poder do Espírito Santo? Porque nós não sabemos, como muitas vezes não sabemos o que dizer nas nossas orações. E às vezes até dizemos disparates. Olha, essa é uma delas. Alguns disparates que dizemos muitas vezes é dizermos, sei lá, até na forma como nos dirigimos por ignorância, não é por má vontade, certamente não é por má fé, não é por querermos desagradar ao Senhor, porque muitos crentes o fazem, não da forma bíblica, certamente porque nunca repararam no assunto, mas lá está, vai uma oração torta. Mas para a oração torta ir, não é preciso ir dessa maneira, porque nós podemos estar muito corretos do ponto de vista bíblico, estarmos a dirigir-nos ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ainda assim não orarmos como convém. E orarmos mal, mesmo. Carta aos Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos. E o Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito está connosco na oração. E, portanto, é muito importante não orarmos na energia da carne, mas deixarmos que o Espírito tenha a liberdade de poder fazer a obra que ele sabe que tem que fazer em relação à oração. Ele tem um papel muito importante na oração, como lemos na carta aos Romanos, capítulo 8. E, portanto, os três estão envolvidos na oração de facto. Mas há uma ordem e há um papel que cada um deles ocupa nesta matéria. Não nos esqueçamos do Senhor, a oração que Ele ensinou, Pai Nosso.